Priscila, tenho 38 anos, sou casada com o Marcos. Nós temos 19 anos de casado. Eu tenho 2 filhos, o Marcos Eduardo, de 9 anos, e o Rafael, de 3 aninhos. E eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. E eu sou o Marcos, só para não contar tudo, né? Eu sou o Marcos, esposo da Priscila. Como no casamento, eu só sou o esposo. Eu vim para Belo Horizonte, eu nasci em Muriaé. Eu vim para Belo Horizonte em 1997. Nós chegamos aqui em Belo Horizonte, em Contagem. E eu vim congregar no Eldorado, então, desde 97 estou aqui, congregando aqui. E em 98, eu conheci o Marcos, e a gente começou a namorar. E estamos juntos até hoje, né, amor? Eu vim contar um pouquinho da minha experiência que eu tive com o Senhor, o milagre que Deus fez na minha vida, né? Verdade. Em 2019, estava tudo tranquilo, a gente estava com a loja, e a gente já vinha pensando em vender a loja por causa da situação do país, estava complicado e tudo. E o Marquinhos estava muito bem estabilizado. Ele falou assim, bem, vão curtir mais a vida com os meninos, vão aproveitar mais a vida com eles. Eu quero que você fique em casa. E eu sempre trabalhei, mas eu falei assim, então tá bom, vamos ficar em casa. Eu fui deixando aquilo ali entrar no meu coração, de aceitar de vender a loja e tudo. E quando foi em agosto de 2019, eu comecei a sentir umas dores no estômago. Aí eu falei com o Marquinhos, eu vou procurar uma gastro, porque vou fazer um check-up e vou procurar uma gastro para ver se está tudo bem, que eu acho que eu estou com alguma coisa no fígado, porque eu estou sentindo muito enjoo. Aí, no dia 27 de setembro, eu marquei, 2019, fui fazer essa consulta com a gastro. Ela me pediu alguns exames. Aí eu falei com ela, eu expliquei o que estava acontecendo. Ela falou assim, Priscila, eu vou pedir uma endoscopia e vou te pedir uma ultrassom abdominal, para a gente ver se está tudo bem, porque às vezes tem coisas que não aparecem na endoscopia. E eu fiz a endoscopia primeiro, porque era na própria clínica. Aí ela falou comigo assim, Priscila, o exame da endoscopia deu tudo bem, vamos fazer ultrassom, que aí a gente confere direitinho. Aí eu fui fazer ultrassom. Na ultrassom, quando eu fui levar o resultado para ela, eu estava com muitas pedras na vesícula. E aí ela falou assim, olha, eu vou te encaminhar para outro médico, um cirurgião geral, que vai te acompanhar e fazer sua cirurgia. Aí Doutor Paulo. Doutor Paulo. Eu fui e marquei com o doutor Paulo, e isso para o dia 10 de dezembro. 2019 ainda. Levei os exames para ele, ele falou assim, olha, Priscila, a gente vai ter que fazer a retirada da vesícula, porque vai melhorar a sua qualidade de vida, você não vai sentir essas dores no estômago, igual você vem sentido. Falei, beleza, doutor. Só que era dezembro, né? Os meninos iam entrar de férias, e eu e o Marquinhos, a gente gosta muito de viajar. Aí eu falei assim, vou esperar, você ia tranquilo, não vai me dar problema nenhum. Aí viajei dezembro, viajei janeiro, fevereiro. Falei assim, agora eu vou esperar só o aniversário do Rafael, abril. Aí esperei passar o aniversário do Rafael em abril, no final do mês de 2020, abril de 2020. Já era pandemia, né? Já era pandemia, mas eu falei assim, eu vou marcar uma consulta com o doutor Paulo, vou ver o que ele fala, né? Ele falou assim, olha, Priscila, você vai ter que fazer essa cirurgia mesmo. Eu falei, doutor, mas e a pandemia? Ele falou assim, não, os hospitais estão vazios ainda. O pessoal está com medo da pandemia e os hospitais estão vazios. Vamos fazer essa cirurgia dia 6 de maio. Eu falei, tudo bem, doutor, dia 6 de maio, vamos lá. E aí chegou dia 6 de maio. Eu falei assim, doutor, vou fazer essa cirurgia, mas o dia das mães eu quero estar em casa. Porque mãe é muito ansiosa, né? Falei assim, eu quero estar com meus filhos, eu quero estar em casa.
E aí ele marcou para o dia 6 e aí fomos, né? A gente acordou cedo, era lá no Hospital São Lucas. São Lucas. A gente foi cedo para lá e chegamos lá, fizemos todos os trâmites na recepção e depois fui para o bloco cirúrgico, o médico muito tranquilo, atencioso, falou assim, ó, nós vamos te dar anestesia, você vai apagar daqui 2 horas, você já está, 2, 3 horas, já está no quarto. Falei, beleza. E eu fui tranquila para aquela cirurgia e fizemos a cirurgia. Quando foi no outro dia que o médico foi me visitar, ele falou assim, ô Priscila, nós retiramos a vesícula, correu tudo bem, já é de prancha a gente mandar para biópsia e a vesícula, a gente faz esse procedimento, toda cirurgia que retira algo, a gente já manda para ver se está tudo bem com a vesícula e tudo. Só que nós achamos uns pontinhos brancos no seu abdômen. Eu na hora que eu estava fazendo a cirurgia, era por vídeo, eu aproveitei para dar uma olhada nos seus órgãos para ver se estava tudo bem. E, nisso, eu achei como se fosse uma gelatina aqui no seu peritônio e tirei para biópsia. Mas ele falou isso muito rápido, né? Só tira um negocinho e tal. Ele foi muito não tranquilo. Pode ficar tranquilo. Na hora, eu nem me liguei nisso, falei assim, tá tudo bem, agora eu estou boa e vou voltar a fazer minhas coisas e toda animada. Nem lembrei, fui para casa, tive alta no outro dia, correu tudo bem, estava bem, sentindo dores, né? Porque a gente sente dor porque mexe muito, né? Mas me recuperando super bem. E quando foi dia 10, eu ainda estava recuperando, Marquinhos, dia 17, na verdade, né? Ele me ligou, e era domingo à noite, o Marquinhos tinha vindo para a igreja com o Marcos, e eu estava em casa, sozinha, com o Rafael me recuperando. O médico liga e fala, Priscila, tudo bem? Eu falei, tudo bem, doutor. Amanhã você pode vir no consultório para a gente tirar esses pontos? Eu falei, posso. Aí ele falou assim, mas você vem, traz o Marquinhos. Eu falei assim, doutor, mas por quê? Eu estou bem, eu posso ir, tudo. Eu fiquei assim, né? Não, traz o Marquinhos que eu preciso conversar com vocês. Aí ali eu falei, não, doutor, mas o que aconteceu? Ele, não, Deus é maior, ele não quis me contar na hora. Mas na hora, eu esperei o culto acabar, liguei para o Marquinhos, falei, Marquinhos, não passe em lugar nenhum. Mandei uma mensagem, não passe em lugar nenhum, vem direto para casa. E quando o Marquinhos chegou em casa, eu falei assim, Marquinhos, eu estava chorando. Essa parte aí foi muito difícil, porque eu saí da igreja, ela ficou em casa com o Rafael, e eu vim para a igreja com o Marcos. E geralmente a gente sai da igreja aqui, aí compra uma pizza, alguma coisa, e leva para casa, né? Aí ela mandou, eu li a mensagem, está que eu saí da igreja, falou assim, vem direto para casa. Eu falei assim, pô, será que aconteceu alguma coisa? E saí no carro aqui, tentando ligar para ela, não conseguia, daí a pouco ela atendeu, chorando muito. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, amor, o médico ligou e eu estou com câncer. E aquilo assim, me destabilizou todo, cara, porque eu fui na hora passou uma ambulância, e eu comecei eu falei, que é isso? E o Marcos começou a gritar, achando que a ambulância já estava indo, era para buscar a mãe dele. Foi muito difícil. Eu falei, não, calma, estou chegando aí. Quando a gente chegou em casa, que ela foi me contar que o médico tinha falado, eu liguei para o médico falou, não, realmente, Marcos, é um câncer, mas vocês vêm aqui amanhã que nós vamos conversar, vai estar tudo tranquilo, pode ficar tranquilo. Como que fica tranquilo com a notícia dessa, né? Priscila estava com 37 anos, eu 39, os meninos com 8 e 3 naquela data. Então, assim, para nós foi um baque muito grande, né? Eu não conseguia nem levantar da cama. Na hora que me falou, liguei para minha sogra, falei assim, pelo amor de Deus, vem para cá, porque essa notícia aqui não estou conseguindo fazer nada. E no outro dia que a gente foi para o médico, né, Priscila? A gente chegou lá no Dr. Paulo, aí ele foi explicar
que era um câncer muito Muito raro. muito raro, né? Um câncer que ainda ele estava no peritônio, né? Então as manchinhas brancas que estavam no peritônio, mas a gente não sabia de onde que ele estava vindo. Então ele ia encaminhar a gente para um oncologista para fazer todos os exames para descobrir de onde está vindo esse câncer. E aí a gente foi no médico, um médico muito bacana, Dr. Alexandre. E aí nós começamos a bateria de exame, né, para procurar onde que estava o câncer. Porque hoje, por exemplo, igual eu estava falando, é muito tipo de câncer. Então, o nosso é como se fosse um câncer novo, não tinha muitos especialistas na área. E eu lembro que a gente foi no doutor, ele encaminhou para o doutor Alexandre, e uma parte que eu acho assim, que já começou a cuidar de Deus, foi que eu sentei, fui consultar com esse doutor Alexandre, eu sentei assim, tinha mais algumas pessoas, a gente fez a ficha, eu sentei. No que eu sentei, um senhor, nunca tinha visto ele, e ele veio com o celular, me deu um celular na mão, segura o celular, e eu meio assim, falei, não, nunca vi. Ele me deu o celular e estava cantando aquele hino, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E ele me deu aquilo ali para assistir, aquilo ali me trouxe uma paz. E eu falei assim, Senhor, independente da situação que eu for enfrentar, eu te louvarei. E assim eu fiz. Eu passei os meus dias agradecendo a Deus, louvando a Deus, mesmo na adversidade, na dificuldade. E aí eu começou todo... Na verdade, essa consulta, na segunda, agendou para a sexta, né? A segunda foi que a gente foi no Dr. Paulo, agendou a segunda, a consulta para a sexta. Eu achei assim, nossa, de esperar uma semana. Aí o Ivan conseguiu para ela, uma consulta com o doutor mais renomado em Muriaé sobre câncer. Aí a gente foi lá na quarta-feira, a gente foi em Muriaé, consultou com o doutor lá e falou assim, ó, esse tipo de câncer aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ou ele vem do apêndice, ou vem do útero, né, Priscila? do ovário. Do ovário. Do ovário. Aí ele falou assim, ó, mas eu já, pela minha experiência, pelo que eu acho que vai acontecer, que vai percorrer, é melhor vocês fazerem isso em Belo Horizonte, que aqui a gente não vai ter o tratamento adequado. Aí a gente veio para Belo Horizonte, né? Consultou na sexta e veio o que aconteceu, que a Priscila falou. E aí descobriu que estava vindo do apêndice, né? Aí começou, ele falou assim, vou te passar para outro médico que vai fazer essa cirurgia. Aí a gente foi no doutor Daniel, falou assim, ó, essa é uma cirurgia muito complicada que você vai ter que fazer. Você vai ter que tirar o apêndice. E quando você tirar o apêndice, vai tirar um pedaço do intestino. E eu vou procurar aonde que a doença afetou e vou tirar. Se ela estiver no ovário, eu vou tirar o ovário. Se estiver no útero, eu vou tirar o útero. Onde tiver, eu vou tirar, vou raspar. E depois a gente vem com uma máquina, né? Uma máquina que eles chamam ela de Hypec, e introduz um medicamento, e essa máquina faz o medicamento girar 42 graus dentro da barriga, para poder eliminar o câncer onde que ele estiver, né? Então, assim, era a única solução para essa doença, porque a quimioterapia normal, a radioterapia, não funciona nesse caso desse câncer. Então, assim, ele falou que é muito difícil, vai passar uma maratona. E ele ficou de agendar a cirurgia, mas como ele não era da Unimed, para ele estava muito difícil. E eu pedi ele um orçamento de fazer particular, e ele não me passava, a gente foi ficando ansioso, todo mundo, por que até hoje não fez cirurgia? A gente foi ficando ansioso, eu voltei em Muriaé, já com todos os dados, né, onde que era, tal, voltei no mesmo médico. Ele falou assim, realmente era o que eu pensava que você tem que fazer em Belo Horizonte.
espere esse médico e tal, porque realmente a gente não consegue fazer essa cirurgia aqui com o medicamento, com a Hypec. A gente não tem os aparelhos para fazer essa cirurgia. E nisso, entrou um médico na sala, um médico novinho. Ele era residente? Acredito que ele era residente. Rafael, o nome dele. Rafael. Ele entrou na sala assim, ouviu a conversa. Falou assim, por que vocês não operam com o Dr. Mille? Eu falei, eu não conheço o Dr. Mille. Ele falou, não, ele opera no Vila da Serra, opera no Mater Dei. E aí, fui no Dr. Mille, a gente orando, pedindo a Deus direção, porque a gente já tinha ido em outro médico e a gente não se sentiu bem. E a gente, com o Dr. Mille, a gente se sentiu muito bem, né, amor? Sim. Aí ele falou assim, não vou operar vocês, independente se a Unimed autorizar ou não, vocês vão operar. E realmente a Unimed não autorizou o procedimento, apesar de ser o único procedimento que dava certo para ter a chance de sobreviver. A Unimed não autorizou, a gente pagou particular, o médico falou assim, não vou cobrar nada da minha parte, vai ser só de medicamento, do material, da minha parte, para fazer, eu não vou cobrar além da cirurgia. Então, foi agendada a cirurgia, né? E aí... Então, é igual o Marquinhos está falando, essa parte que a gente passou de liberação. Nesse tempo aí foi criado um grupo de oração no dia 21 de maio de 2020. Né? Foi criado um grupo de oração e tudo que a gente passava, a gente colocava nesse grupo. Gente, irmãos, nós estamos precisando de oração, que os irmãos nos ajudem em oração, porque não está liberando. E uma experiência assim, que eu sempre falo com quem eu já tive contato, é que não adianta você ter dinheiro para pagar, não adianta você... Nós passamos tanta coisa, a gente querendo fazer um plano particular, mas não tinha como. E aquilo ali, tudo eu acho que Deus estava assim, quando é com a minha... Como que eu posso dizer? Minha permissão. É com a minha permissão, eu que vou trabalhar. Eu acho que eu aprendi muito, porque às vezes a gente queria, né, Marquinhos? A gente sempre fez muitas coisas, e às vezes a gente nem sempre consulta a Deus, nem sempre. A gente estava numa vida assim, tão tranquila, financeiramente, mas o dinheiro que a gente tinha não pôde trazer a cura para mim. Não adiantava o dinheiro que a gente tinha, e Deus, acho que Deus falou assim, não, deixa que agora eu vou agir. Isso aí a gente aprendeu muito com isso. E Deus, enquanto a gente estava achando que a gente conseguia fazer com os nossos recursos, entendeu? Com o que a gente tinha, a gente não estava conseguindo. E quando a gente falou assim, não, vamos descansar, vamos ficar na dependência do Senhor. Acho que é aquilo ali que Deus queria da gente. Falou, não, foi muito legal que esse grupo foi criado e, assim, está até hoje, né? Um grupo, assim, ficou muito forte. Então, o pessoal vai colocando pedido de oração lá, né? Continua lá. Ainda o nome do grupo Oração pela Pri, né? E continua, assim, já tem mais de 50 pedidos lá hoje, mas vai tirando, colocando novos, né? E, graças a Deus, tem sido uma bênção esse grupo. Eu agradeço a Deus pela vida da Luzmara, me ligou para criar esse grupo. Agradeço a Deus pela vida de cada um que participa ali, porque assim, a gente realmente viu o abraço da igreja, né? O tanto que é importante a igreja nesse momento, né? Eu falo que eu senti o amor de Deus através da vida das pessoas, porque... De todo lugar, né? Todo lugar, Rio de Janeiro, o pessoal, teve gente da Lagoinha, meu nome foi para muitas igrejas, entendeu? Muita gente orando, intercedendo a Deus por mim, e eu sou muito grata a Deus por isso. E aí a gente foi orando, as coisas foram encaminhando. Para a gente parecia que eu descobri dia 17 de maio, a minha cirurgia foi dia 16 de setembro de 2020. Aquilo ali foram 5 meses. Mas 5 meses de muita luta, muita angústia, muito medo de morrer, né? A gente tem medo de morrer.
A gente quer fazer tudo que a gente não fez, a gente quer fazer. E quando eu descansei, falei, Marquinhos, agora não tem jeito, agora a gente tem que descansar. Quando a gente descansou, que a gente foi nesse médico lá em Muriaé, você vê, lá Deus usou um rapaz para encaminhar um outro médico. Foi o que a gente fez a cirurgia. Porque até então não tinha especialista na área, a gente tentou procurar um outro médico também, mas eles queriam como se fosse assim, que o meu caso era um caso novo, era como se fosse uma experiência para o currículo deles. É. E isso trazia muito desespero, porque eu falei, meu Deus, eu não vou fazer cirurgia assim, a pessoa nunca operou, não vou servir de... E um medo danado. Aí, até que nós fomos em Muriaé, voltamos com esse médico, o Dr. Mille. E a gente foi para lá, ele... Fez a cirurgia, né? Foi para fazer a cirurgia. Foi para fazer, ele marcou, dia 16 de setembro de 2020. E aí eu fui, né? Nesse dia a cirurgia estava marcada, você lembra o horário? 1h da tarde. 1h da tarde. Aí a gente saiu, deve ter saído de casa umas 11h30, meio-dia, mais ou menos. Eu lembro que eu me arrumei minhas coisas. Nisso, a minha família já toda reunida comigo. Eu fui para o hospital. Eu lembro que na hora que eu fui despedir da minha mãe, dos meus filhos, no corredor, eu dei um grito de desespero, assim, desespero na alma, assim. Falei, meu Deus, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu sentia, sabe? Eu sempre fui forte, né? O tempo todo forte, porque eu precisava passar isso para os meus filhos. Eu precisava, um menino de 3 anos, um de 8 anos, eu falei, meu Deus, como que eu vou deixar meus filhos? Eu não posso. Então, eu sempre fui muito forte, muito forte. Quem visitava, quem estava comigo, sabia que o tempo todo eu estava crendo no meu milagre mesmo. E aí eu dei um grito, mas um grito na alma, assim, muito... Essa hora foi muito difícil, né? Ela deu um grito, assim, muito angustiante, sabe? Foi muito angustiante. E o Marcos, eu lembro que o Marcos estava na aula online. Assim, ela despediu dele, ele voltou para a aula. Aí ela deu esse grito, assim, de angústia. E quando fez a cirurgia, né, o médico me chamou, correu tudo bem. Graças a Deus, não tinha muita doença. Segundo ele, não tinha, mas depois que a gente viu o diagnóstico lá, foi tanto lugar que ele tirou. Mas segundo ele, tinha pegado casos muito piores, né? O dela, ele pegou no início. Então, assim, ele falou, ó, tirei o útero, tirei um ovário, tive que mexer bem no diafragma, mas ela tá bem e tal. Aí eu fui para casa tranquilo já, agradecendo a Deus. Mas no outro dia, né, que era para voltar para visitar ela na UTI, eu já voltei com o livro que ela tinha ganhado, voltei com as coisas dela, que eu falei assim, vai que eles já liberam ela pro quarto, como correu tudo bem, né? E lá, assim, você espera, né, para entrar na UTI, que aí o médico te dá o relatório da pessoa e depois você faz a visita. Aí eu esperei, quando ele me chamou, quem é você? Eu sou o Marcos, tá, o esposo da Priscila. Aí, Priscila é a minha pior paciente que eu tenho aqui no CTI hoje. A pior paciente, o quadro dela não funciona os rins, os pulmões não funcionam e ela está com uma trombose. Aí falou assim, na hora eu não conseguia nem entender o que ele estava falando, porque abalou todo o meu psicológico. Eu fui lá nela assim, na hora que eu cheguei, o pé dela estava começando a ficar roxo. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E saí de lá, liguei para o médico, em prantos. Falei, doutor, o senhor falou que estava tudo bem, e o médico falou que ela é a pior paciente aqui. Tá falando, não, Marco, calma que o hospital é assim mesmo, eles dão uma notícia assim. E eu passei aquele dia todo angustiado, que era só visita 9h da manhã, aí depois, dia todo de angústia. Aí no outro dia, eu cheguei, o pé dela mais roxo. Aí o médico veio e falou assim,
realmente ela está com a trombose, e a gente não pôde tirar, porque o quadro dela é muito, muito grave. Então, ela não suportaria outra cirurgia. Então, nós estamos monitorando ela. Assim que ela dá uma estabilizada, a gente fazer outra cirurgia. Aí eu vim para casa, na hora que deu 2 horas da tarde, meu telefone tocou, falou assim: Marcos, ela vai operar, ela vai fazer outra cirurgia, você vem para você assinar os papéis. Aí corri lá, aí ela foi tirar o trombo. Aí tiraram o trombo, cortaram a perna dela aqui, cortaram aqui para ver se o sangue chegava no pé, né? E conseguiram tirar o trombo. Eu só, o médico que fez a cirurgia me chamou, falou assim: eu acho que eu não vou o pé dela não vai voltar mais não, tá? Falou assim e saiu, sabe? Aí eu fiquei assim: não, esse médico está de brincadeira, não é possível. Eu não consegui mais falar com ele, e liguei para o médico e falei: não, Marcos, Deus vai fazer o melhor, tal. E a gente foi, aqueles dias ali foi muita angústia, né? A gente orando, pedindo a Deus para que ela não perdesse o pé, mas só eu que visitava ela, né? Fui vendo que assim, cada dia o pé estava ficando pior, né? Cada dia mais escuro, deve ficar bem pretinho mesmo o pé dela, assim, falta de necrosado, né? O pé ficou necrosado. E aí ficou aquele negócio, né? Ela entubada, né? Entubada, em coma. Eu fiquei 14 dias, né? Eu não conseguia voltar, porque eu devia ter mexido muito no diafragma, então acho que aquilo prejudicou muito ela. Graças a Deus o rim voltou a funcionar, mas eles não conseguiam tirar o tubo dela. Todo dia eles falavam assim: nós começamos a tirar, mas ela não deu conta. E aquilo ali ela falou assim: provavelmente ela vai ter que fazer uma traqueostomia, né? Uhum. Aquilo ali é muito difícil, porque além daquilo ali, nós já sabia do diagnóstico que ela teria que amputar o pé. Então, assim, era só notícias ruins, né? Só notícias ruins que a gente tinha. Até um domingo, foi um domingo que ela acordou, né? Ela acordou, conseguiu respirar sem o aparelho. Aquilo ali pra gente foi uma vitória, né? Que assim, ela vai conseguir sobreviver, né? Porque até então a nossa dúvida é se ela ia conseguir sobreviver, né? E logo que ela voltou, eles já fizeram perguntaram se ela concordava, né, de tirar o pé e tal, porque precisava tirar. Ela falou assim: não, eu estou sentindo tanta dor aí que pode tirar, tal. E aí tiraram, né, fizeram a cirurgia, tiraram o pé, né? Tiraram o pé. E no outro dia a gente voltou para fazer a visita para ela, 9 horas, aí já veio os outros médicos, desenrolaram aquilo ali, e aonde que eles tinham cortado aqui para o sangue correr, aquilo já estava com bactéria, que estava caindo, estava a coisa mais horrível, sabe? E a médica olhou e falou assim: não tem jeito, tem que amputar mais em cima. Aí eu até chamei a médica e falei assim: por que vocês não amputaram mais em cima de uma vez, para não ter que sofrer de novo, passar outra cirurgia? Falei: Marcos, é porque se a gente amputasse em cima, corria o risco de também estar com a bactéria e ter que amputar mais em cima. E, na verdade, ela corre um risco muito sério de ter uma infecção generalizada. E aquilo ali eu não falava para ninguém, sabe? Foi muito difícil. Foi muito difícil. E até um dia eu falei lá no grupo: irmãos, orem pela Priscila, porque eu não aguento orar mais não. Não aguento mais nada. Estava muito difícil. Porque o pessoal disse: vamos amputar aqui, vai dar certo, tal, mas na verdade eu corri um risco muito grande dessa infecção espalhar e ela não sobreviver, né? Ele, quando cortou o meu pé, igual o doutor chegou para mim e falou: Priscila, quando eu acordei, eu não lembrava, assim, eu falei assim: onde que eu estou? Pensei que eu tinha sofrido um acidente de carro, assim, eu não estava perdida, eu não lembrava da cirurgia do câncer. E o doutor chegou para mim
Eu estava acordando ainda, ele falou assim, mas você lembra de mim? Eu falei, lembro. Mas por que o senhor me trouxe aqui? Até eu achei que tinha ido para outro hospital. Eu falei assim, Marquinhos, eu falei com você, eu não queria operar no Veracruz, eu não queria no Vila da Serra. E meio confusa ainda, porque quando você acorda, você fica muito confusa. E eu tenho até umas histórias engraçadas, depois eu vou contar, mas eu fiquei muito confusa. Aí eu cheguei para ele, doutor, ele falou assim, Priscila, olha, você fez a cirurgia do câncer, e a gente fez a retirada, correu tudo bem, só que você ficou 14 dias entubada, e agora você teve uma trombose, a gente não pôde tratar, e agora nós vamos ter que amputar seu pé. Eu falei, doutor, pode amputar, doutor, eu quero ficar boa, eu quero sair daqui logo. A minha vontade, eu queria sair dali logo. E aí ele amputou, depois amputou, igual o Marquinhos contou, amputou aqui em cima, mas eu tinha pego uma infecção, uma bactéria. E o doutor foi explicando, falando que a gente não podia, tinha que amputar, porque senão ia subir aquilo ali, eu ia ter risco de vida novamente, né? E aí eu falei assim, não, doutor, pode amputar. E eu lembro que eu aceitei melhor do que a minha família, do que eles, né? Porque eles estavam orando, e até o meu filho, o Marcos, ele teve assim uma dificuldade. O Marquinhos nem contou para ele depois, quando amputou em cima, contou só do pé, porque ele falava assim, mãe, mas eu orei tanto, por que Deus não fez? E hoje eu falo assim, que a gente tem que ver por que nós somos criados. Nós somos criados para adorar a Deus, nós somos criados, tudo que nós somos é para a glória de Deus. E ter tirado essa perna minha, eu aprendi que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Você amar a Deus sobre todas as coisas é você aceitar, você tem que, entendeu? Aceitar que mesmo ele tirando a minha perna, ele me deu uma vida novamente, permitiu que eu voltasse para casa, entendeu? E hoje a gente está readaptando. Aí isso tudo aconteceu, eles tiraram, a gente desceu para o quarto, né, Marquinhos? Eu pedi à psicóloga, falei aqui, eu preciso sair do CTI, eu não consigo mais ficar no CTI. O meu psicológico não está aguentando mais o CTI, eu preciso ir para o quarto, eu quero ir para casa. E aí foi muito rápido, porque dia 5 de outubro de 2020, eu operei, fiz a minha última amputação. E aí eu desci para o quarto, né? No dia 5 eu já fui direto para o quarto, já estava melhor, tomando muito medicamento, mas já estava bem melhor. E aí a gente foi para o quarto, o Marquinhos ficava comigo, revezava com a minha irmã, que veio de Muriaé, a Kézia veio de Muriaé, ficou 30 dias aqui comigo, cuidando de mim. E aí eu fui para o quarto, no dia 8 eu tive alta, 8 de outubro, eu tive alta. Eu falei, gente, me libera, porque o aniversário do meu filho é dia 10 de outubro. E eu quero estar lá no aniversário do Marcos Eduardo, eu quero ir para o aniversário dele. E então, assim Deus fez. Ele permitiu que eu tivesse alta no dia 8 de outubro, eu chegando em casa. E o Marquinhos, conta aí um pouquinho como é que foi a alta, né? Nossa, Deus, eu saí do hospital, falei assim, a Priscila deve ter alta daqui uns dias, né? Falei, vou lá para o centro, vou fazer ela vai precisar de cadeira de roda, vai precisar de cadeira de banho, essas coisas, né? E na hora que eu cheguei no centro, a Priscila ganhou alta. Eu falei, não acredito. Eu saí comprando as coisas, comprando cadeira de roda, nem fiz pesquisa. A pesquisa que eu ia fazer, eu saí pegando a primeira loja e colocando no carro. E quando eu cheguei no hospital, eu falei assim, só vai liberar ela quando chegar um medicamento lá na sua casa, que ela tem que tomar um medicamento. Aí os meninos já estavam tudo em casa, preparados. Isso era 6, 7 horas da noite. Os meninos já tinham tomado banho, tudo esperando ela. Aí eu liguei e falei assim, o medicamento só vai chegar 10h30, 11 horas. Aí a menina falou assim, não, esse horário não vai dar. Eu falei, não, eu não mandei vocês dar alta, vocês deram alta, agora vocês vão ter que cumprir.
Meus filhos estão lá esperando ela está ali toda ansiosa, prontinha. Eu já tinha tomado banho, maquiado, e assim, toda animada. Eu falei, gente, eu vou ganhar alta, eu não estou acreditando, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, não, vai ter que me dar alta. Falei, meu marido e a minha irmã, muito bravos, né? Falei, vocês vão lá e resolve lá. Faz o que for, briga com essas enfermeiras aí, eu quero ir para casa. Eu sei que eu liguei o enfermeiro chegou lá 10 horas para poder dar o remédio a ela, né? E logo depois chegou o remédio. Eu liguei para o enfermeiro e falei assim, irmão, contei a história toda para ele se sensibilizar, né? Falei, pelo amor de Deus, eu sei que você quer ir embora para casa, quer ver sua família, mas se você vê minha situação aqui, eu tô doido para ir para casa, espera um pouco aí para você poder dar o medicamento. Ele falou, não, pode vir tranquilo. Aí você imagina, você colocar a pessoa dentro do carro, que recém-amputada, que né, até pouco foi para o hospital andando, você tem que tirar a pessoa, colocar ela no carro e correr para tomar um medicamento. Foi assim, uma aventura, né? Uma aventura. Mas graças a Deus, aí veio a recuperação, né? A recuperação não foi fácil, né? Precisa tomar medicamento em casa, 3 vezes ao dia. O rapaz chegava lá, 10, 11 horas da noite, isso. 5 horas da manhã, uma hora, 2 horas da tarde, estava lá. O rapaz ia lá fazer a aplicação do remédio, né? Aí veio enfermeiro, veio médica, né, Priscila? Isso, porque eu terminei meu tratamento em casa. Eu fui para casa ainda, porque eu ainda estava com uma bactéria, mesmo com a amputação, eu fui para casa com uma bactéria ainda. Tomando anticoagulante, né? Tomando anticoagulante 3 e tomando anticoagulante. Isso, tomando anticoagulante e tomando a medicação que eu tomava na veia, né? Muito forte. Muito forte, que era um antibiótico para acabar com a bactéria. E ali eu cheguei em casa, assim, é muito gostoso. Eu mesmo com muitas dores, porque eu estava com os pontos ainda no coto, né? E eu estava com ferida aberta no abdômen, devido tanto que eles mexiam comigo no hospital para trocar fralda, porque eu ficava o tempo todo de fralda. Então deles mexer, eu muito pesada, eles me mexendo, aquilo ali ficava aberto. Então, assim, eu cheguei em casa com essas feridas, cheguei em casa com a ferida aonde eles acharam, na virilha, aonde eles acharam o trombo. Então, ali eles cuidaram de mim, minha irmã cuidou de mim, o Marquinhos cuidava de mim, fazia curativo 3 vezes por dia, trocava o curativo, me dava um banho, porque quando eu cheguei eu não tinha força para levantar o braço. Eu falei assim, meu Deus... muito debilitada, né? Eu fiquei muito debilitada, falei, meu Deus, eu não vou conseguir tomar um banho sozinha. E foi muita luta, né, amor? Foi muita luta, mas foi bênção, assim, ver a recuperação dela, né? Priscila, hora nenhuma, reclamou. A gente ainda questionava, sabe, Deus, por que a Priscila perdeu a perna e tal? Eu lembro que teve um dia que o pai da Larissa, o pastor Laércio, ele foi lá no hospital, era aniversário dele. Eu estava sentado lá assim, ele chegou para visitar a Priscila, eu estava muito angustiado nesse dia, porque a Priscila não voltava, né? Aí ele chegou do meu lado assim e falou assim, Marquinhos, pode ficar tranquilo, a Priscila não vai morrer. Deus já falou comigo que ela não vai morrer. Mas você fica tranquilo e não fica condicionando a sua bênção à perna dela. Porque às vezes ela vai perder a perna, ele já sabia, né? Ela vai perder a perna. E às vezes você fica condicionando a bênção à perna, né? Sendo que a bênção maior é o câncer ir embora, né? E em janeiro a gente fez, graças a Deus o câncer não voltou, né? Na hora que a gente pegou o resultado lá, nós até assustamos, porque tinha um negócio no pulmão, mas era só Covid.
Não era câncer, não. Então, assim, graças a Deus, Priscila venceu o câncer, venceu o Covid. E estamos nos adaptando, né? O Rafael abraça a perna da Priscila assim, beija e fala assim, tô beijando o Cotinho, ô Cotinho. É engraçado, né? Assim, e acabou que a gente se uniu mais, né? Porque eu tinha que fazer coisas que eu não tinha costume de fazer, né? Tinha que começar a arrumar a cozinha, dar banho nos meninos. Dar banho nos meninos até que de vez em quando eu dava, mas arrumar a cozinha, essas coisas, pra mim era sem cogitação. Mas eu tive que começar a fazer, né? E ajudar ela. Na verdade, assim, era uma coisa que a Priscila sempre fez, né? Eu chegava em casa do trabalho, estava tudo prontinho, tá tudo, o café estava na mesa. Na hora que eu tomava café, eu já podia ir tomar meu banho, deitar, fazer o que eu quiser, que a Priscila já deixava tudo no jeito. E a gente teve que começar a fazer as coisas, primeiro eu sozinho, né? E depois agora a gente fazendo junto, né? A gente se ajudando mais e se unindo mais. Falar que eu queria passar isso de novo, eu não queria, preferia permanecer, mas Deus sabe de todas as coisas, né? O câncer ele foi descoberto assim por um acaso, porque o médico, quando ele me contou que ele ia tirar a vesícula e tudo, depois que ele me chamou lá, que ele foi fazer, que ele fez a cirurgia, ele falou, Priscila, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que realmente nós fizemos a biópsia, você está com câncer. Seu câncer é muito raro. E a boa é que isso aí foi um achado. Não, se nós não tivéssemos feito essa cirurgia, você não ia descobrir que você estava com câncer. Você ia passar 2 anos aí, a hora que você descobrir, você já ia estar debilitada. Foi Deus. Então, Deus ele cuida o tempo todo. Ele cuidou de nós o tempo todo. É difícil passar por essa situação, é difícil, mas a gente vê a mão de Deus também, né? Em todo momento a gente viu a mão de Deus, né? Momento. Nesse período aí que a gente estava procurando médico, eu tive alguns sonhos. Um dos sonhos que eu tive foi que eu passava com o caminhão. Eu tinha saído do ciclo de oração e dei até carona para uma irmã do ciclo de oração. A gente foi conversando, ela falou, não, meu filho, fica firme, você vai vencer e tal. E na hora que eu estava com o caminhão assim, tinha um buraco muito grande. Só que não dava mais para frear, eu tinha que passar. E quando eu passei, eu lembro que eu via de trás o caminhão passando e ele entrando com a roda no buraco, assim, muito fundo e saindo, sabe? Eu falei, nossa Deus, foi por pouco. E eu acordei assim, orando, e falei, meu Deus, será que vai ser assim? Foi por pouco? Será que é o que eu vou passar? Então, assim, realmente foi uma coisa assim que foi por pouco, né? De perder a Priscila. Mas Deus já sabia de tudo, né? A gente não sabe. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, tem muita gente descobrindo essa doença, né? Descobriu, ou está descobrindo, ou vai descobrir. E, na verdade, assim, a gente pensa que é o fim, né? Então, assim, talvez é o início, né? É o início para a gente buscar a Deus. Talvez vai ser o início para você se achegar a Deus. Porque, na verdade, a gente já estava com a vida, assim, tão tranquila, né? Não é que a gente estava com muito dinheiro, não. Mas a gente estava lá com nossa casa pronta, bonita, do jeito que a gente queria fazer. A gente estava viajando aí, todo feriadinho que dava, a gente podia viajar, fazer um passeio, que a gente já estava assim, meio conformado, né? Eu acho que a gente se acostuma, né, Marquinhos? Já achasse, se Jesus Costuma com a voltar, tá vida bom, aqui mas na se não terra. voltar, aqui também tá tranquilo, não tá tão ruim, não. Você entendeu? E eu acho que a gente passa essas lutas para saber que o nosso lugar não é aqui. Não é aqui. Né? Eu tenho certeza, depois disso, eu tenho certeza que o nosso lugar não é aqui. Eu tenho mais certeza, né? Porque se fosse aqui, gente, era muito triste, né? A nossa passagem aqui, nós temos momentos de alegria, né?
casamos, temos filhos, tudo isso é muito gostoso, mas os momentos de perda, né? A gente não foi preparado para perder, a gente não foi preparado para perder mãe, não foi preparado para perder pai. E neste momento que a gente está perdendo tanta gente, todo dia tem a notícia de que faleceu um que a gente conhecia, faleceu outro que a gente conhecia, perdendo amigos, perdendo, né, irmãos. A gente sabe que o nosso lugar não é aqui. Eu tive com o Felipe, né? A gente foi um pastor Felipe, mas o Filipão, meu amigo, ele foi lá em casa fazer uma visita e falou: Marquinhos, quando eu perdi meu pai, estava muito difícil, e eu meditando na palavra do Senhor, em Lucas 20, 37, veio aquele versículo assim: para Deus todos vivem, né? E realmente, para Deus todos estão vivos, né? Aqueles que dormiram no Senhor, eles estão vivos, e a gente fica aqui, não, eu perdi e tal, mas o Senhor está contemplando ali, sabe onde que eles estão, e estão todos muito melhores que nós, né? O nosso tempo aqui é muito rápido, então aproveita com quem você ama, né? Diga que você ama, aproveita, faz o que o Senhor mandou você fazer, que é divulgar o Evangelho, falar do Senhor Jesus o tempo todo, né? Todo momento, não perca a oportunidade de falar para as pessoas, e saber que, assim, que há esperança, né? Há esperança em Deus, há esperança no Senhor. As pessoas que às vezes falam assim: não, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Realmente a gente não precisa de igreja para servir a Deus, mas é tão bom você ter a igreja. Quando você passa por um momento difícil, você tem as pessoas da igreja para te abraçar, para te consolar. As pessoas iam lá em casa, o Jô ia lá em casa, o Jefferson ia tocar, o Léo ia cantar hinos lá em casa. Aquilo ali, para nós, assim, a gente fez tanto isso, né, amor? Eu fiquei na frente da mocidade. Eu fiquei na frente da mocidade por 8 anos. E, assim, a gente fez essas visitas. A gente sabe como isso é importante, né? Os jovens foram lá em casa, então foi muita gente que foi. Mas o que eu queria dizer, assim, no momento que a gente está passando, porque a gente vai ali e faz, é tão pouco para a gente ir lá, tirar uma parte, para a gente fazer a visita na segunda-feira, de 8 às 9, para nós era tão simples, mas para quem recebe, cara, assim, é muito bom. A gente sente uma força muito grande, né, amor? A gente sente o amor das pessoas, né? Eu lembro que o dia que o Jefferson foi, ele levou o Ademir lá, o Ademir contou o testemunho de quando ele descobriu que a esposa dele estava com AIDS, né? Ela estava grávida e descobriu que estava com AIDS. Então, assim, a vontade dele era de entrar no carro e julgar o carro contra alguma coisa e perder a vida. Dizer que várias vezes ele pensou isso, porque ele não tinha Jesus, né? Ele não tinha Deus. Eu confesso que no dia que a Priscila falou comigo que ela estava com câncer, eu falei assim: nossa, podia acontecer alguma coisa e Deus levar nós 4 para ninguém sofrer. Mas que pensamento foi assim, uma coisa muito passageira, né? Graças a Deus a gente tem Deus, a gente sabia que a gente ia vencer, que era uma luta, né? Era uma dificuldade que a gente ia passar, mas a gente tinha certeza que a gente ia vencer. Claro que a gente continua firme, né? Pedindo a Deus para que essa doença não volte, né? A gente viver aí muitos e muitos anos em nome de Jesus, né? Até a volta de Jesus, até a volta de Jesus, a gente voltar adaptando, né? Cada dia adaptando. A Priscila teve que colocar próteses, né? Não é fácil. Às vezes a pessoa vê lá na internet: fulana de tal, ela faz tudo, tal. Aquilo ali é só a internet, né? Só mostra os momentos bons, né? É só os momentos bons, né? Porque tem os momentos de dificuldade, né? Isso aqui não fica o tempo todo. Então, na hora que você tira ali para dormir, daqui a pouco você quer ir no banheiro, é uma dificuldade, você escuta ali os barulhinhos da muleta ou da cadeira, você fica assim, é uma adaptação, né? Mas a gente sabe que Deus, Ele está no controle de tudo. E Deus ensina, Deus criou o homem, Deus é tão perfeito em tudo que Ele cria que
Ele ensina a gente aprende, a gente se reinventa, a gente se readapta. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer mais nada, eu não vou conseguir sentar no chão para brincar com meus filhos. E hoje eu sento no chão, eu levanto do chão com uma perna só, porque é incrível. Eu lembro a primeira vez que eu fui levantar do chão, porque o que a gente faz? A gente ajoelha e levanta. E eu não conseguia ajoelhar, né? Só uma perna, eu não conseguia fazer força para levantar. E Deus fez a gente tão perfeito que a gente vai conseguindo se readaptar a tudo. Hoje eu faço comida, hoje eu dou banho nos meus filhos, né? Continuo fazendo cafezinho para o marido na hora que ele chega. E estou fazendo de tudo, graças a Deus. Sinto dor, tem dias que eu acordo bem, tem dias que não, porque isso é normal, até com uma pessoa normal isso acontece, tem dia que você não está bem. As dores também, Deus é tão bom comigo que eu lembro quando eu cheguei, eu sentia tanta dor, aquelas dores fantasma. Eu falei, meu Deus, nunca mais vou conseguir dormir, mas hoje eu durmo normal, eu faço tudo, vou no banheiro normal e estou vencendo. Vamos vencer. Em nome de Jesus. A gente também gostaria de agradecer, né? Primeiramente a Deus, né? Para a gente estarmos aqui contando esse testemunho, né? Poder estar aqui contando esse testemunho. Por muitas vezes eu pensei que isso não seria possível, mas a gente gostaria de agradecer a Deus, agradecer aqui a igreja, né? Assembleia de Deus do Eldorado, na época com o pastor Laércio, hoje com o pastor Antônio. A gente agradece os nossos pastores, pastor Elcio, pastor Augusto, e agradecemos a nossa família, né? Principalmente minha sogra e meu sogro, que estiveram com a gente o tempo todo na nossa casa, né? Nos ajudando. As irmãs da Priscila, a Kézia, a Thalita, né? O Ivan saindo de lá de Muriaé para vir para cá direto, o Cristiano ajudando, todo mundo ajudando, nossa família orando, né? Por parte da minha família, meus irmãos me dando suporte. Então, assim, agradecemos a todos, né? Pelo apoio, porque esse momento a gente precisa muito de apoio, né? A gente fica muito fragilizado e precisa muito do apoio de todos. Então a gente agradece muito pelas visitas, né? Os jovens que nos visitaram, o Filemon, todos os irmãos que foram posterior, né, Priscila, a cirurgia, foram lá em casa fazer visita. Foram vários irmãos que foram lá nos visitar e nos dar um apoio. Pastor Alexandre também lá da Industrial Terceira Seção, que foi lá orar pela Priscila também no hospital. Priscila fala também que teve um dia que o pastor Laércio foi lá fazer foi dizer que o pastor Laércio me ligou e falou assim, eu estava em casa tão triste, irmão. Era um domingo. Era um domingo? Não lembro. Eu lembro que eu estava em casa muito triste, porque assim, eu só podia ir na visita 9 horas da manhã. Depois a Priscila ficava lá o tempo todo. Quando ela estava em coma, eu ficava lá ajudando o Marcos a fazer dever e tal. Então, assim, aí meu pensamento. Mas quando ela acordou, para mim foi muito difícil, porque saber que ela estava lá acordada e sozinha, né? Eu não assim, conseguia comer, muito debilitada. Nossa, era não muito conseguia difícil nem comer para sozinha. mim. E aí eu estava um dia assim, eu dormia cedo, eu dormia 7h30, 8 horas da noite, eu dormia, que eu tinha que acordar cedo para estar lá no hospital para ver ela de manhã. E aí o Marcos dormia comigo, né? Teve um dia que eu estava deitado assim, era 8 horas da noite, assim, o pastor S me ligou e falou assim, fui lá visitar a Priscila, tal, e nós somos renovados lá naquela sala do hospital. Eu fiquei tão feliz que a Priscila é crente mesmo ela perdendo a perna, ela está glorificando ao Senhor. Achei que ia chegar lá e ver uma pessoa triste, cheguei lá e vi uma pessoa alegre, glorificando a Deus. Aquilo ali me renovou, e assim, tudo isso para nós foi bênção, sabe? Foi bênção para a gente agradece a Deus pela vida dos pastores, pela vida de todos os irmãos mesmo, né, Priscila, que nos ajudou. Amém? Amém. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né, a Priscila, como eu trabalhei muitos anos com jovens, trabalho ainda, né, no regional da Umadel, e a minha adolescência toda foi
foi dedicada assim na casa do Senhor mesmo. Eu nasci num lar cristão. Tem essa honra, meus avós são, meu avô é pastor. Então, eu nasci num lar cristão e eu sempre participava de oração de manhã, quando eu era adolescente, vinha aqui para a igreja, orava com a irmã Marlene, né? Irmã Marlene Pedra, que continua até hoje dirigindo as orações de manhã. Irmã Terezinha. Irmã Terezinha, e eu, graças a Deus, eu sempre fui muito envolvida com as coisas de Deus. Então, eu tenho a oportunidade de continuar louvando o Senhor, de continuar regendo, que é o que eu amo, de trabalhar com jovens. Porque não é, quando você trabalha com jovens, não é só trabalhar na regência, mas você trabalha com sentimento, com pessoas diferentes, você poder tratar cada um na sua essência, né? Você descobrir o que cada um gosta de fazer. E você trabalhar assim é muito bom. Então, foi um dom que Deus me deu. E eu quero continuar adorando a Ele desse jeito. Amém. Amém.